Oi pessoal, aqui é a Mônica, professora de Biologia do Cursinho Supera. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Bom pessoal, então o conteúdo dessa semana vai ser divisão celular, continuando a citologia que a gente viu na semana passada. Na semana passada a gente comentou que as células eucarióticas eram divididas em núcleo, membrana plasmática e citoplasma. Então vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do núcleo separadamente. Então aqui, o núcleo. O que o núcleo tem de diferente? Qual é a estrutura do núcleo? Então o núcleo ele vai ter um revestimento, que a gente pode chamar esse revestimento nuclear, esse envoltório nuclear de carioteca. E essa carioteca ela é cheia de poros, ela é porosa. Então existem vários poros nucleares dentro dessa carioteca. A gente tem o nucleoplasma, que é essa solução, que as substâncias vão estar dispersas dentro do núcleo. A gente tem a cromatina é um material genético, é o DNA, é um conjunto de DNA que vai estar aqui disperso no citoplasma. Por fim, a gente tem o nucleolo. O nucleolo vai ser essa substância que ela vai ser mais densa e que ela vai ser formada de RNA ribossômico mais proteínas. Sabendo disso, então, nós temos que entender que o núcleo ele tem uma característica ácida. Então, o pH do núcleo ele vai ser mais ácido. E aí, antes da gente falar de divisão celular, a gente precisa entender isso aqui. Então, qual a diferença de um cromossomo para um DNA? Qual a diferença de um cromossomo condensado e um cromossomo descondensado? O que é isso? Então, aqui nós temos uma dupla hélice de DNA, como nós vimos na outra semana. E aí, quando essa dupla hélice de DNA ela começa a se juntar com proteínas, então proteínas começam a ser colocadas na estrutura desse DNA, a gente vai começar a ter o condensamento desses filamentos de DNA, até virar essa estrutura aqui que nós conhecemos como cromossomo. Então, um cromossomo nada mais é do que o DNA juntamente com proteínas, essas proteínas são chamadas de histona, e aí, quando condensadas, viram essa estrutura aqui que a gente conhece. Então, cromatina. O que é a cromatina? A cromatina vai ser um filamento de DNA juntamente com proteínas, então DNA mais histonas associadas, que vão formar ou uma cromatina condensada ou uma cromatina descondensada. Aqui nós temos uma cromatina descondensada e aqui nós temos uma cromatina condensada. Então, qual a diferença? A gente pode chamar então de heterocromatina a cromatina que é condensada. Essa cromatina vai ter os genes inativos e essa condensação vai acontecer somente durante a divisão celular. Já a eucromatina é a cromatina descondensada, que vai ter os genes ativos. E aqui então nós temos uma estrutura básica de um cromossomo, que é o que nada mais é do que o quê? Uma cromatina condensada. Então, quais são as partes de um cromossomo? O braço do cromossomo e vai ter o centrômero. Esse centrômero vai unir as duas cromátides irmãs de um cromossomo. Então, nós podemos classificar os cromossomos quanto à posição do centrômero. Então, quando o centrômero está localizado bem ao meio, a gente chama esse cromossomo de metacêntrico. Quando ele está localizado um pouco mais acima, a gente chama de submetacêntrico. Quando ele está localizado bem na extremidade, a gente chama de acrocêntrico. E quando ele está localizado bem na extremidade, que não tem divisão dos dois braços, bem acima, a gente chama de telocêntrico. E aí, vamos falar um pouquinho sobre cariótipo. O que é cariótipo? Então, um cariótipo é um meio da gente analisar o número, a forma e o tamanho dos cromossomos. Então, é a partir daqui que a gente consegue definir se a pessoa tem alguma alteração ou não. Então, os seres humanos possuem 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais. Então, os sexuais são aqueles que vão definir o sexo da pessoa. Então, se a pessoa tiver XX, vai ser fêmea, se tiver XY, vai ser macho. E os autossômicos são todos os outros. Então, no total, os seres humanos possuem 46 cromossomos, sendo 44 autossômicos mais 2 sexuais. Então, se for mulher, a gente pode escrever assim, 46,xx. E se for homem, a gente pode escrever assim, 46,xy. Detalhe, isso aqui a gente está falando de pares de cromossomos. Então, detalhe, aqui nós estamos falando de cromossomos duplicados. Então, isso aqui é durante a divisão celular, enquanto a gente vai ter os cromossomos duplicados. Então, é como se a gente dissesse, o nosso número de cromossomos é 2N igual a 46. E aqui, só para exemplificar para vocês, porque o cariótipo é importante, então aqui é o cariótipo de uma pessoa que tem síndrome de Down. Então, ao invés de ter
2 cromossomos, no cromossomo 21, ela vai ter 3. Que a gente diz que a síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. Então, por isso que o cariótipo é importante, para a gente definir o tipo, o tamanho, o número de cromossomos que cada pessoa tem. E agora vamos falar um pouquinho sobre a divisão celular propriamente dita. Então, durante o ciclo celular, existe um período que antecede a divisão celular, que vai ser um período em que a célula vai crescer, que o metabolismo vai estar muito ativo, em que vai haver duplicação do material genético para poder ter a divisão celular. Então, esse período a gente chama de intérfase. A intérfase, ela se caracteriza por ser um período de intensa atividade metabólica. É um período em que a célula vai aumentar de tamanho, vai duplicar o seu material genético, vai aumentar o número de organelas, tudo para se preparar para a divisão celular. Sendo assim, essa fase é a fase mais longa do ciclo celular. Então, é a fase que mais vai demorar. E ela vai ser dividida em 3 etapas: G1, S e G2. Então, G1. Então, na fase G1 vai ter uma intensa síntese de proteínas, enzimas, RNA e organelas. A fase S vai ser a fase de duplicação do DNA. Então, é uma das fases mais importantes, em que o DNA vai ser duplicado. E G2 é a fase de crescimento celular, então onde a célula vai estar aumentando o seu tamanho e o seu volume para se preparar para a divisão. Importante, durante a etapa denominada G2, que é a fase que vai ter o aumento de volume, vai ser a fase de verificação e correção de erros no nosso DNA. Então o DNA vai ser duplicado e vai ter todo um aparato que vai verificar se aquele DNA foi duplicado corretamente. Por quê? Para evitar que o nosso material genético tenha problemas. E aí, quando alguns erros nessa duplicação do DNA passarem despercebidos, é quando nós temos as mutações genéticas. Aqui nós temos 2 cromossomos simples, que depois da duplicação vão passar a ser 2 cromossomos duplicados. E aí, cada fita desse cromossomo a gente pode chamar de cromátide irmã. Então, resumindo a intérfase, o que vai acontecer? A intérfase tem 3 fases, G1, S e G2. Na fase G1, a gente vai ter aquela multiplicação de proteínas, enzimas, RNA, organelas. Na fase S, a gente vai ter a duplicação do DNA. Então, é a fase onde vai ter a duplicação dos cromossomos homólogos e dos centríolos. E a fase G2, por fim, é aquela fase onde vai ter aumento do volume celular, que vai ter aquele controle dos erros que teve na duplicação do DNA. Então, vai ter uma verificação e correção dos possíveis erros. E é onde os centríolos, aquelas organelas que a gente já falou, que vão formar as fibras do fuso, aqui na divisão, eles vão começar a se separar. Para quê? Para se preparar para a divisão celular. Então, aqui é uma interpretação da intérfase a partir de um gráfico, que o vestibular adora cobrar. Como assim? Então, aqui nós temos a fase G1. Então, o nosso DNA, ele está estável, a quantidade de DNA está em 2C. A fase S é a fase de duplicação do DNA. Então, é quando esse gráfico vai começar a subir. Por quê? Porque a gente está indo para duplicar o DNA. Quando terminou a fase S, e aí chegou no ponto que vai começar a fase G2, nós temos 4C de DNA. Então, nós temos o dobro de DNA. Aí nós temos a fase G2, e aqui nós temos a divisão celular propriamente dita, mitose ou meiose. Então, vamos falar um pouquinho primeiro de mitose. O que é mitose? Então, mitose é um tipo de divisão celular que existe nas nossas células, que em unicelulares tem uma característica reprodutiva. Por quê? Porque se aquele organismo só tem uma célula e aquela célula vai se dividir, então vão existir 2 novos organismos. Então, em seres unicelulares que possuem uma célula só, a mitose tem caráter reprodutivo. Já se a gente está falando de seres pluricelulares, a mitose ela tem função de renovação celular, crescimento, regeneração. E em vegetais, a formação de gametas, mas só em vegetais. Então, vegetais, mitose forma gametas. Nos animais, é a meiose responsável por formar gametas. Então, na mitose, uma célula diploide, ela vai dar origem a 2 células geneticamente iguais à célula-mãe. Então, vai ser uma célula 2N que vai ser responsável por formar 2 células geneticamente iguais. Então, 2N também. E é por isso, por a gente formar 2 células filhas geneticamente iguais à célula-mãe, a gente chama a mitose de uma divisão celular equacional. Por quê? Porque o número de cromossomos, o número de DNA vai continuar o mesmo. Então, a mitose ela vai ser dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase, telófase. E aí a gente tem aqui um macetinho para ajudar a gente a decorar, que é: prometo a Ana telefonar.
Então, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Beleza? Então, prometo a Ana telefonar as 4 fases de uma divisão celular. E aí, depois da telófase, a gente tem a citocinese, que é a divisão celular propriamente dita, que é quando as células vão se separar. Primeira fase, então, prófase. O que acontece? Então, aqui a gente vai ter a condensação da cromatina. Então, os cromossomos na prófase vão começar a se condensar. Aqui, o nucleolo e a carioteca vão se dispersar, vão desaparecer. Os centríolos vão migrar cada um para um polo da célula. E aqui vai começar a formação do fuso acromático, que são os centríolos que formam. Então aqui, os centríolos vão para os polos da célula. O começo da formação do fuso acromático, os cromossomos estão condensando e a carioteca e o nucleolo desaparecem. Próxima fase, metáfase. O que acontece na metáfase? Então a metáfase é a fase de máxima condensação dos cromossomos. Então, aquele cariótipo que a gente viu, aquelas margens de cariótipo que a gente viu, elas são feitas quando a célula está em metáfase, porque é o momento que a célula está em máxima condensação e é o momento que a célula está em mais fácil visualização para esses cromossomos. E aí, esses cromossomos vão se posicionar na placa equatorial da célula, então no meio da célula, e eles vão começar a se ligar às fibras do fuso. Terceira fase, anáfase. Então, na anáfase, a gente vai ter a separação das cromátides irmãs. Então, aqui a gente teve a separação das cromátides irmãs e a gente vai ter migração das cromátides para os polos. E a última fase, a telófase, a gente tem a descondensação dos cromossomos, a carioteca e o nucleolo vão ser reconstituídos e tem o desaparecimento das fibras do fuso. Então, o fuso vai se desfazer. Então, se a gente parar para pensar, é o contrário do que acontece na prófase. E aqui vai se preparar para ter a citocinese, que é a divisão celular propriamente dita. São 2 células geneticamente iguais. Então, depois nós temos a citocinese, que é a divisão da célula propriamente dita. E aí nós temos uma diferenciação nessa citocinese entre células vegetais e animais. Então, uma citocinese animal ela vai ser centrípeta. Então, ela vai começar das extremidades e vai se afunilando para o meio. Já uma citocinese vegetal, ela vai começar no meio, através da lâmina média, que a gente já conversou sobre, e aí ela vai para as extremidades. Então, uma citocinese vegetal, a gente chama de centrífuga. Por quê? Porque está fugindo do meio. Ela começa no meio, ela vai se separando até as extremidades. Outra diferença, as células vegetais superiores, elas não possuem centrífuga. Então, a gente pode chamar que uma citocinese de uma célula vegetal, ela é acêntrica, sem centrífugas. E por isso, elas não vai ter as fibras do astra, que são um tipo de fibras do fuso. Então, ela também pode ser chamada de anastral. Então, uma citocinese animal, ela pode ser chamada de astral, porque vai ter essas fibras do fuso. Ela é centrípeta, porque ela começa das extremidades e vai para o meio. E ela é cêntrica, porque ela possui centríolos. Já uma citocinese vegetal, a gente chama de anastral, porque não tem essas fibras do fuso. Ela é centrífuga, porque ela foge do meio, então ela começa do meio e vai para as extremidades. E é acêntrica, porque ela não tem centríolos. Então agora eu vou passar um videozinho sobre um resuminho das fases da mitose. Então, prófase, metáfase, os cromossomos estão aqui na placa equatorial, divisão das cromátides irmãs na anáfase e telófase. As 2 células vão se diferenciar. Então, podem ver que a carioteca ela foi reconstituída. Então, de novo, os cromossomos vão começar a se condensar. Na metáfase, os cromossomos estão na célula equatorial, as fibras do fuso estão aqui. Anáfase, divisão das cromátides irmãs, e telófase, a carioteca vai ser reconstituída e vai ter a divisão propriamente dita. E agora nós temos a meiose. Qual que é a diferença da mitose para a meiose? Então, a principal diferença é que na meiose a gente vai ter uma célula mãe originando 4 células filha, e essas células filha vão ter a metade do material genético que a célula mãe tem. Então, se a mãe é 2N, as células filhas vão ser N. Por esse motivo, a gente chama a meiose de uma divisão celular reducional. Por quê? Porque ela vai reduzir o material genético à metade. Então, quais são as células que fazem meiose? Nos seres humanos e nos animais, as células especializadas em fazer meiose são as células germinativas, as células que vão estar nas gônadas femininas e masculinas. Ou seja, meiose em animais é para formar gametas. Nos vegetais, a meiose é para formar esporos. Então, por isso que a gente tem a meiose gamética nos animais
e meiose espórica nos vegetais, porque em animais a gente forma gameta e em vegetais a gente forma esporos. Então, a meiose é um processo em que o número de cromossomos vai ser reduzido à metade, envolve 2 divisões celulares, então a gente vai ter 2 fases, a meiose 1 e a meiose 2, porque vão ser 2 processos de divisão celular, só que o DNA só vai ser duplicado uma vez. Então, se o DNA só vai ser duplicado uma vez, na segunda divisão celular, esse DNA vai ser reduzido à metade. Então, a meiose ela é um processo, ela é uma divisão celular, em que o número de cromossomos vai ser reduzido à metade. Envolve 2 divisões celulares, então a gente vai ter a meiose 1 e a meiose 2. Só que só vai ter uma duplicação de DNA nesse tempo. Então, uma célula 2N vai dar origem a 4 células N. Então, falando primeiro sobre a meiose 1, que é a primeira fase da meiose. A meiose 1 ela vai ser importante para a separação dos cromossomos homólogos. Então, a meiose 1 ela vai acontecer basicamente igual à mitose, mas a diferença é que na prófase 1 vai ser dividida em mais outras 5 subfases. Quais são elas? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacenese. Então, a gente tem um macetinho aqui para ajudar a lembrar. Linda zebra pastando durante o dia. Então, linda de leptóteno, zebra de zigóteno, pastando de paquíteno, durante de diplóteno e dia de diacenese. E depois nós temos as outras fases que a gente já viu em mitose: metáfase, anáfase e telófase. Então, prófase 1. Primeira fase da prófase 1. Leptóteno. Então, os cromossomos eles vão se condensar e ficar invisíveis. Na fase de zigóteno, nós vamos ter o pareamento dos cromossomos homólogos. Então, aqueles cromossomos que vão ter os mesmos genes na mesma sequência, então são cromossomos iguais, eles vão se parear. Pareamento de cromossomos homólogos. E aí, nesse local que eles tiverem uma ligação, a gente chama de quiasma, ou a gente chama de sinapse. Então, cromossomos homólogos, como eu falei, são cromossomos que eles vão ter os mesmos genes e esses genes vão estar na mesma sequência. Então, esse cromossomo aqui ele vai ser diferente desse, não vai ser homólogo a esse, porque ele tem genes diferentes em diferentes sequências. Próxima fase da prófase 1. Paquíteno. Na fase de paquíteno é muito importante o que acontece. O que acontece na fase do paquíteno? Vai ser o crossing over, que é muito importante. O que é esse crossing over? É uma troca de pedaços dos cromossomos homólogos. Então, vai ser uma troca de material genético. E isso é importante para manter a variabilidade genética. Então, aqui, como vocês podem observar, são 2 cromossomos homólogos que vão trocar pedaços, que vão fazer um crossing over. Próxima fase da prófase 1, diplóteno. Então, diplóteno é onde os cromossomos homólogos eles vão se manter unidos pelo quiasma. E, por último, diacenese, os cromossomos vão começar a migrar para o meio da célula. Então, metáfase vai ter o desaparecimento da membrana nuclear, da carioteca. A gente vai ter o alinhamento dos cromossomos na placa equatorial da célula. Vão surgir as fibras do fuso, que vão ligar esses cromossomos. Vai ter o pareamento de cromossomos homólogos. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos eles vão ser deslocados para os polos. E a telófase, como a gente já viu, a membrana nuclear vai ser reconstituída, o nucleolo vai ser reconstituído, e aí vai ter a divisão propriamente dita. Então, importante de meiose 1, vai ter a separação dos cromossomos homólogos na anáfase 1. Meiose 2. Então, entre a meiose 1 e a meiose 2 não vai ter intérfase, então não vai ter aquele intervalo que vai ter a duplicação do DNA. Vai ter só uma intercinese, que daí vai ser só um intervalo onde não há duplicação do DNA. Então, o que é importante na meiose 2? Na anáfase 2 vai ter a separação das cromátides irmãs, não dos cromossomos homólogos. Então, aqui vai ter condensação dos cromossomos, os cromossomos vai começar a formar as fibras do fuso, os centríolos vão começar a formar as fibras do fuso, o nucleolo e carioteca vão desaparecer. Aqui na metáfase, os cromossomos vão migrar para a placa equatorial, as fibras do fuso vão segurar esses cromossomos na placa equatorial. E na anáfase 2 vai ter a separação das cromátides irmãs. Por que aqui tem 2? Por quê? Porque está acontecendo com 2 células. 2 células que foram formadas na primeira meiose vão se dividir de novo. E por fim, a telófase 2, que vai ter a separação das células. Então aqui vão ser formadas 4 células, todas com a metade do material genético da célula mãe lá do início. Então, diferença de mitose e meiose, basicamente.
Mitose vai formar 2 células filhas com a mesma quantidade de material genético e a meiose vai formar 4 células filhas com a metade do material genético. Então vão ser gametas, ou em vegetais vão ser esporos. Então aqui 46 cromossomos, aqui 46 vai para 23 cromossomos. Entendidos? Por quê? Porque depois esses gametas vão se juntar na fecundação e vão formar o zigoto, que é o quê? A junção dos dois gametas feminino e masculino. Então tem que ter 23 cromossomos do gameta feminino com 23 cromossomos do gameta masculino para daí formar uma célula só com 46 cromossomos. Então é isso, pessoal. Encerramos nosso conteúdo de divisão celular. Vamos resolver exercício para fixar bem o conteúdo.